Durante esse mês de dezembro, nós temos meditado na Escritura Sagrada com uma pergunta em mente. Nós temos observado alguns textos da Escritura Sagrada que respondem àquela pergunta de por que Jesus Cristo se encarnou? Por que Jesus veio ao mundo? Na primeira ocasião, nós analisamos aquele texto que diz que ele veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. E nós observamos na Escritura Sagrada e vimos que obras são essas. O livro de Gênesis, no capítulo de número 3, fala claramente das obras do inimigo e a maneira como ele tentou Adão e Eva a ponto de trazer o pecado para a humanidade, pelo pecado a morte, que se espalhou para toda a humanidade. No domingo seguinte, nós meditamos naquele texto que diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar aqueles que se encontram desorientados nos seus caminhos. Nós observamos na Escritura Sagrada o caso de um servo de Deus, o profeta Elias, que em um determinado momento se encontrou tão abatido na sua vida, que ele necessitou de uma nova visitação, de uma intimidade maior com o Senhor Deus. Nós temos observado esses textos, então, com esta pergunta em mente: qual a razão de Cristo Jesus ter vindo ao mundo? Hoje eu gostaria de observar com vocês, especialmente o versículo de número 9. Nós vamos ler o versículo de número 8 e 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios, não apenas com esta pergunta em mente, mas perguntando o que significa, o que significou a encarnação, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, nós leremos do versículo 8 e versículo 9. Paulo escreve dizendo assim: eu não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Especialmente o versículo de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos orar? Meu Deus bendito, nós louvamos-te por tua bondade e por tua graça, e pela palavra do Senhor que foi lida nesse exato momento. Suplicamos que fales ao nosso coração pela exposição da tua palavra e que instrua a nossa vida, a fim de termos intimidade maior com o Senhor, desfrutarmos da comunhão contigo, desfrutarmos do teu amor, e a fim de vivermos uma vida para a glória do Senhor. Meu Deus, dá-nos a compreensão dessa verdade tão importante, nessa porção da tua palavra, a fim de sairmos daqui exultando e com a sincera decisão de colocar em prática na nossa vida as verdades que aqui aprendermos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Apenas para contextualizar esses dois versículos que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo escreveu esses versículos, ele estava tratando com a igreja de Corinto acerca de uma oferta que ele pedia que aqueles irmãos fizessem para alguns irmãos, para alguns cristãos judeus que estavam em Jerusalém. Paulo havia dito que a própria igreja da Macedônia, daquela região de Filipos e outras cidades adjacentes, aquela região da Macedônia havia contribuído de tal forma que Paulo diz que mesmo na pobreza deles, eles deram acima do que eles poderiam fazer. Paulo diz que a razão de tudo aquilo é porque antes deles entregarem qualquer dinheiro, eles já haviam se entregado a Cristo. Quando você entrega a sua vida, não deveria ser muito difícil você entregar aquilo que está no seu bolso. Então, Paulo diz que aqueles irmãos da Macedônia haviam, com esse gesto de generosidade, haviam feito mais do que tantas outras pessoas ali. Ao falar sobre esta oferta, Paulo enfatiza a importância da generosidade. E nesse contexto de ensinar como que eu, você, cristãos, no mundo todo, deveriam ser generosos e praticar a generosidade,
Paulo deixa claro quando ele mostra qual que é o fundamento, qual que é a origem da verdadeira generosidade. E por isso que ele menciona então o versículo de número 8 e versículo 9, quando ele fala sobre Cristo Jesus. No versículo de número 9 ele fala sobre a graça de Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, só pode ser generoso, só consegue agir com generosidade verdadeira alguém que já experimentou a graça de Deus na sua vida. Porque a generosidade minha, tua, ela é fruto do fato de nós termos sido tratados com generosidade por Deus também. E essa graça de Deus significa o favor de Deus em relação a mim, o favor de Deus em relação a você, mesmo quando nós não merecíamos essa graça de Deus, mesmo quando não havia em mim, em ti, nenhum bem que pudesse despertar o interesse de Deus por nós. Então eu acho muito interessante porque, para tratar de um assunto tão corriqueiro como generosidade, o apóstolo Paulo agora se lembra da graça de Deus, e ao lembrar-se da graça de Deus, ele fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. E ele diz, conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. A palavra graça, favor imerecido, bondade, generosidade, presente de Deus. É importante lembrar da graça nessa época do ano em que todos nós estamos também correndo, preocupados com presentes daqui e ali. Alguns se preocupam em qual presente haverá de receber, outros se preocupam com o presente que eles ainda precisam dar e precisam adquirir. E nesse momento é importante eu e você lembrarmos que na perspectiva de Deus, o relacionamento de Deus conosco, o maior presente que nós poderíamos obter é aquilo que o próprio Deus já nos concedeu, o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo chama esse presente de graça. Mas para compreendermos essa graça, para compreendermos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos entender algumas coisinhas. Primeiro, o que Cristo fez? Segundo, por que ele fez o que ele fez? Observe aqui nesse versículo de número 9 que nós temos a resposta a essas duas perguntas. O que Jesus fez? Paulo diz, sendo ele rico, ele se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. É muito fácil eu e você encontrarmos uma pessoa pobre que almeja se tornar rica. E que nessa ambição pela riqueza, ela sacrifica alguns valores, muitas vezes sacrifica a família, sacrifica tantas vezes a pureza, sacrifica a própria honestidade, nesse afã, nesse desejo, sacrifica o tempo, sacrifica a religião, sacrifica Deus, marginaliza Deus e assim por diante. Mas dificilmente nós lemos de alguém que, sendo rico, se fez pobre. Então seria importante eu e você entendermos em que Jesus Cristo era rico. Para nós compreendermos a graça de Deus para conosco, nós temos que entender como era essa riqueza do Senhor Jesus. E a primeira coisa que é importante nós lembrarmos é que essa riqueza de Cristo Jesus era uma riqueza de poder. A história de Jesus, ela não começa nos evangelhos. Quando eu e você lemos sobre o nascimento de Jesus Cristo, no evangelho de Mateus, lemos no evangelho de Lucas com mais detalhes, quando nós lemos no evangelho de João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a história do Filho de Deus, ela não começa ali. A história do Filho de Deus, ela é eterna, ela começa na eternidade. A Escritura Sagrada simplesmente diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois, mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus criou todas essas coisas, céus e terra, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O verbo se fez carne, e todas as coisas haviam sido criadas pelo verbo, pela palavra de Deus. Se você observar em Gênesis, quando Deus cria terra, quando Deus cria animais, quando Deus faz os luzeiros do céu, Ele faz tudo aquilo pela palavra do seu poder. Ele disse, haja terra, haja água, haja firmamento, e a palavra do poder de Deus, essa palavra que gera, que cria. Paulo diz, Deus criou todas as coisas pela palavra, pelo verbo, e o verbo é o Filho de Deus. A história do Senhor Jesus começa na eternidade. Ele, sendo ele
o meio pelo qual Deus criou todas as coisas, nós podemos observar que ele é rico em poder. Todo o universo, a minha vida e a sua vida, criado, estabelecidos por ele. E é interessante você observar que até mesmo no ministério, na vida de Jesus Cristo, em alguns momentos, ele dá alguns lampejos de demonstrações sobre esse poder que ele tinha. Em uma determinada ocasião, ele estava no barco com os discípulos, atravessando no mar da Galileia, de um lado para o outro, e ele dorme, e uma tempestade se forma, e os discípulos ficam apavorados, amedrontados. Então eles o acordam dizendo: Senhor, desperta, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus se levanta, ele manda o vento se acalmar, ele manda a água se acalmar. E as pessoas ficam admiradas, e os seus discípulos perguntam assim: quem é esse que até os ventos e a água lhe obedecem? Ali você tem um lampejo do poder de Cristo Jesus. Mas aquilo foi apenas uma demonstração, porque quando ele se encarnou, ele se esvaziou, ele deixou de usar a plenitude do seu poder. Na plenitude do seu poder, ele criou os céus, ele criou as estrelas, ele criou as galáxias, ele criou todo o universo que nós conhecemos, que os cientistas estudam, que nós temos ideia, pela palavra do seu poder. Sendo ele rico em poder, em glória, ele se fez pobre, por amor de nós. Observam outra coisa, eu falei sendo ele rico em poder, sendo ele rico em glória. A palavra glória significa peso. Peso. Jesus é uma pessoa de peso, se você quiser colocar assim. E quando você encontra uma pessoa de peso, de importância, de glória, você normalmente se apresenta bem diante dessa pessoa. Você normalmente cuida das suas palavras diante dessa pessoa, você cuida dos seus atos diante dessa pessoa. Porque você sabe que essa é uma pessoa de importância, de peso, de glória, e você precisa se comportar diante dela. Quando a Escritura Sagrada fala acerca do Senhor Jesus Cristo, diz a Escritura Sagrada que ele é rico em glória. Todos os anjos, arcanjos, potestades, todos os animais da terra, toda a criação se prostra diante dele pela glória que ele tem. A Escritura Sagrada diz que ele chama as estrelas pelo nome, sendo ele rico em força, forte em poder, ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma falha. Na verdade, a glória dele é tão grande que ela se confunde com esse seu poder, a ponto dele dizer: nenhum fio da vossa cabeça cai sem o consentimento do meu Pai Celestial. E sendo ele Deus, ele tem não apenas o poder, mas ele tem essa glória. Sendo ele rico em glória, ele abriu mão da sua glória, fez pobre, para se encarnar. Ele é rico em status de autoridade. Toda autoridade me foi dada, disse o Senhor Jesus, diante dos seus discípulos. Mas antes disso, quando Pilatos perguntou para ele: és tu o Filho de Deus? És tu o Rei de Israel? Ele diz: na verdade, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. E Pilatos pergunta em um determinado momento, Jesus calado, e Pilatos diz: não dizes, não sabes que eu tenho autoridade para tirar a tua vida? Jesus diz: nenhuma autoridade seria dada se o meu Pai Celestial não tivesse dado a você. Nesse exato momento eu tenho autoridade para clamar ao Pai, e Ele enviará uma legião de anjos. Mas Ele não fez. Por quê? Porque Ele se fez pobre da sua autoridade. Uma coisa é o indivíduo ter poder, outra coisa é o indivíduo ter autoridade. Jesus tem ambos. Normalmente a gente brinca com as crianças dizendo qual que é a diferença entre poder e autoridade, e nós falamos: imagine um caminhão ou uma carreta desgovernada numa ladeira, e o motorista perdeu o freio, vem aquilo causando desastre, passando por cima de tudo que encontra. Aquela carreta tem um poder de causar um grande desastre. E um guarda poderia se colocar diante daquela carreta, mostrar seu distintivo e dizer: pare em nome da lei. Ele é autoridade, não é? Mas ele não tem o poder. Ele tem autoridade, mas ele não tem o poder de deter. Jesus Cristo tem ambos.
Ele tem autoridade e ele tem o poder. Sendo ele rico, Jesus sendo rico, se fez pobre. Quer ver um outro aspecto da riqueza de Jesus? Você já pensou na riqueza de Jesus, da comunhão dele com o Pai? Incrível! Há poucos dias atrás é que eu percebi que Jesus Cristo viveu sempre, eternamente, em comunhão com o Pai, em momento algum houve qualquer desavença, sabe aquelas rusgazinhas entre pai e filho, que de vez em quando você fala, o menino fica bicudo, e depois vem e pede perdão, ou você fala de uma maneira indevida, e depois vai e resolve, pronto, momentânea, mas tem algumas rusgas e alguns probleminhas assim. Em nenhum momento na eternidade, Jesus diz para os seus discípulos, eu e o Pai somos um. A perfeita harmonia, a perfeita união, a perfeita unidade. O único momento em que Jesus Cristo experimentou o Pai dando as costas para ele, foi na cruz do Calvário. Naquele exato momento, ele clamou, e pela primeira vez na vida dele, o Pai não atendeu. Naquele momento de angústia, de dor, pela primeira vez na vida, ele não sentiu a presença e a companhia do Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque em toda a eternidade, ele foi rico de comunhão com o Pai. Mas o texto diz, sendo ele rico, ele se fez pobre. Coisa muito importante você lembrar, 9. E que pobreza foi esta? Você vai observar, em primeiro lugar, uma coisa que ele nunca havia experimentado em toda a sua existência. Ele se fez pobre colocando-se em condições limitadas de vida. Você já imaginou o que deve significar aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que criou o tempo, aquele que criou o espaço, ter agora a sua vida limitada pelo tempo e pelo espaço? Você já imaginou como que deve ter sido difícil para o Senhor Jesus Cristo? Uma hora ele estava aqui em Jerusalém, outra hora ele estava ali em Nazaré, outra hora ele se ausentava, e cada vez que ele passava, ele vê a si mesmo preso agora no tempo, no espaço, ele ter que passar por todo aquele processo de crescimento físico que eu e você experimentamos, mas para ele isso nunca existiu, sendo ele eterno. Ele se colocou em situações limitadas. Você já imaginou como deve ter sido difícil para Jesus sentir sede? Ele que nunca teve necessidade de nada, necessitar de uma água e ter que pedir para uma mulher samaritana, dá-me de beber. Você já imaginou como deve ter sido difícil para o Senhor Jesus sentir o cansaço? Ele se fez pobre, assumindo condições humanas de vida, e o ser humano vive com limitações. Uma outra coisa interessante, ele não apenas viveu em limitações, mas ele viveu em condições de vida, e condições de vida pecaminosa. Ele que estabeleceu a lei, ele que criou a lei, ele que deu os 10 mandamentos, ele agora se coloca debaixo dos 10 mandamentos. Eu acho interessante, qualquer pai e mãe, quando fazem aquelas famosas normas da casa, ou regras da casa para os filhos, e de repente, por alguma razão, eles mesmos quebram aquelas normas, aí o filho vira para ele e diz assim, mas você não fez o que você disse para eu fazer. Aí o pai diz assim, quem disse que eu estou sujeito às normas? Eu criei as normas. As normas são para vocês, as normas não são para mim. Então eu criei, eu estabeleci. E é engraçado, se você se sente de alguma maneira ofendido nesse exato momento, quando o próprio filho te coloca ali no cantinho da parede, quando o filho chega e lhe dá um checkmate, dizendo, você quebrou a norma, imagina como que deve ter sido para Jesus Cristo, o legislador, aquele que deu a lei, deu todos os mandamentos, aquele que criou as leis da natureza e as leis morais, todas, ele agora se coloca debaixo da lei. E ele recebe as penalidades da lei, não pelo seu próprio pecado, mas pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus, ele não apenas se encarnou e viveu em condições humanas, mas ele viveu em condições humanas marcadas pelo pecado. Ele viveu num contexto onde a morte era uma possibilidade, tanto que ele experimentou a morte.
Pedro acha isso tão absurdo que Pedro, no sermão dele em Atos, ele diz: vocês mataram o autor da vida. Essa frase, ela não se encaixa. Como que o autor da vida pode ser morto? Como que o autor da vida pode experimentar morte? Ele se fez pobre. Você já imaginou como deve ter sido difícil para Jesus Cristo ser tentado? Satanás é apenas uma criação de Deus. Satanás não é páreo para Deus, Satanás não é eterno, ele foi criado por Deus. A Escritura é bem clara quando ela diz isso em Gênesis, quando ela diz que o homem e a mulher estavam no jardim do Éden, e diz assim: mais a serpente, mais sagaz do que todos os animais que Deus havia criado. Satanás é meramente criatura de Deus, um ser criado pela palavra poderosa de Deus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho de Deus. E agora Jesus no deserto, ele é tentado pelo diabo. Você já imaginou? Porque a Escritura Sagrada diz: a Deus a ninguém tenta, mas ao Deus encarnado. Satanás foi tão astuto, tão sutil, tão atrevido, que ele o tentou. Você já imaginou como deve ter sido difícil para o Senhor Jesus experimentar tudo isso? Ele poderia simplesmente ter: some, Satanás, zarpa, deixa de existir. Mas ele se submete àquela tentação de Satanás. Você já imaginou como deve ter sido difícil para o Senhor Jesus conviver com pecadores? Eu e você, muitas vezes, dependendo do linguajar das pessoas, na mesa ao lado, quando nós estamos assentados num restaurante, nós ficamos totalmente sem graça. Nós nos sentimos mal, dependendo do ambiente onde nós estamos, dependendo do que as pessoas estão fazendo. Se nós, que somos pecadores, nós conseguimos ver o erro, o pecado na vida de outras pessoas também, imagina como deve ter sido difícil para o Senhor da glória, o Santo, 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 viver e conviver agora com esses pecadores. Já imaginou quanto deve ter sido difícil para Jesus Cristo ter sido rejeitado? E a Bíblia Sagrada diz que nem mesmo seus irmãos creram nele. A Bíblia Sagrada diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Aquele que entrega a sua vida e de repente ele é rejeitado para as pessoas e em momento algum ele pode fazer uso da sua glória. Os seus irmãos pensavam que eles fossem um mágico e eles diziam para Jesus que Jesus deveria ir para uma festa em Jerusalém, porque eles argumentaram com Jesus: quem é que faz todos esses sinais e não quer ser visto pelas pessoas? Como se Jesus tivesse vindo ao mundo meramente para realizar alguns milagres e alguns atos mágicos e ser aclamado pelas pessoas assim. Ele se fez pobre, sendo ele rico. Ele abriu mão da sua riqueza. Ele se fez pobre, se encarnou. Você agora diz: por quê? O texto diz assim: por amor de vós. Por amor de vós. Aqui está o verdadeiro significado do amor. Normalmente eu e você lemos romances de pessoas que amaram tanto, e amaram tanto que elas disseram: sou capaz de morrer por esse amor. Romeu e Julieta, não é? Talvez o mais conhecido. Mas dificilmente você leu de alguém que amou para morrer. A única pessoa que eu e você conhecemos da história dela, que amou para morrer, foi o Senhor Jesus Cristo. Desde o momento da sua encarnação, ele já sabia da sua morte na cruz. Há uma música muito interessante do Estênio Márcios, um cantor cristão, onde ele descreve como se Maria estivesse olhando para Jesus e ela perguntando: eu gostaria de saber quais são os teus sonhos. Você sonha com a glória que você já teve? Ou você sonha com a cruz que você vai receber? Como que deve ter sido? Você já imaginou isso?
aqueles momentos em que o Senhor Jesus reclinava, como que deve ter sido? Os sonhos dele, eram sonhos agradáveis, eram pesadelos? Alguém que amou para morrer. Paulo diz, ele fez tudo isso por amor de vós. Eu e você amamos aquilo que nos agrada. Nós amamos aquilo que nós encontramos de alguma forma, uma razão que vem trazer alegria ao nosso coração. A Escritura Sagrada diz que na nossa desgraça, Deus não pôde reter o amor dele por nós. E ele nos amou. Não que houvesse qualquer beleza em nós, não que houvesse qualquer ato bom em nós, mas tão somente pelo amor dele. Ele se entregou a nós. É aquele amor que ele não é abstrato, ele é um amor que ele é traduzido em atitudes, ele é um amor que ele não tem nenhuma comparação no universo. Algumas pessoas comparam o amor de Cristo ao amor de mãe, que é sempre sacrificial. Sim, é verdade, o amor de mãe é sempre sacrificial. Mas a mãe ainda vê alguma coisa bela no filho. A Escritura Sagrada diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Por que ele fez isso? Observe o finalzinho do versículo. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe qual foi o objetivo de Cristo Jesus? Nos redimir da nossa pobreza. Nos redimir da nossa carência. Nos redimir da nossa desgraça. Agora, deixa eu deixar bem claro para vocês que muitas vezes nós falamos em termos de pobreza, riqueza, como se apenas o aspecto monetário estivesse sendo considerado. E na perspectiva de Paulo, não é esse o aspecto mais importante aqui. A nossa pobreza, porque a Escritura Sagrada diz que sem Deus, todos nós somos carentes, sem Deus todos nós somos pobres. A Bíblia Sagrada diz que o pecado veio ao mundo e por causa do pecado os homens carecem da glória de Deus. Eles perderam a glória com o pecado. Perderam a alegria, perderam a paz, são pobres daquilo que somente em Cristo Jesus nós podemos obter. Você já imaginou o que o pecado deve ter causado no ser humano? O homem continua sendo a imagem de Deus, mas uma imagem deturpada, uma imagem deformada. Existe nessa imagem de Deus algumas virtudes de amor, de justiça, de alegria, mas existe nessa imagem deturpada de Deus a capacidade para realizar os crimes mais horrendos. Esta semana eu li uma reportagem de algo que aconteceu na cidade onde eu cresci, a cidade de Goiânia. Uma menina de 6 anos de idade, o corpo dela é encontrado em uma construção civil e ela havia sido estuprada e morta a pauladas. Você olha e diz, que tipo de animal fez isso? Foi um ser humano criado à imagem de Deus, mas que está tão distorcida essa imagem, que ele é capaz dos crimes mais bárbaros. Paulo fala daqueles que se levantam contra pais, parricidas, daqueles que matam mães, matricidas. Paulo fala daqueles que matam, inclusive, irmãos. Nessa perspectiva, dessa pobreza, desse vazio, dessa imagem deturpada no ser humano, e Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que ele pudesse nos resgatar da nossa pobreza, para que ele pudesse nos fazer ricos nele, na justiça dele. A Escritura Sagrada diz assim, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Como é que eu e você podemos então obter essa riqueza de Cristo Jesus? Quando nós consideramos a encarnação de Cristo, como que nós podemos obter dessa justiça de Cristo Jesus? Como que nós podemos obter desse amor de Cristo Jesus? Livre acesso à presença do Pai, sermos adotados como filhos e filhas de Deus. Paulo diz, em Cristo Jesus.
na comunhão com Ele, na intimidade com Ele. Não é por você ser uma pessoa religiosa. Na verdade, a sua religião não tem valor algum se o centro da sua religião não for Jesus Cristo. A periferia da sua religião, ela pode ser muito bonita, e eu costumo dizer que, e lembrando hoje a igreja de manhã, todo ser humano é religioso, ele adora alguma coisa. E você faz sacrifícios religiosos pelo prazer que você quer obter, pela promoção que você quer obter, pela festa que você quer ir, pelos amigos que estão ao seu lado. Você sacrifica valores, sacrifica a sua própria vida. Você é um devoto em tudo que você faz. Mas a sua religião e todo o seu comportamento religioso, ele não tem valor algum se o centro, se o cerne dessa religião não for Jesus Cristo e o seu relacionamento com Cristo Jesus. Você pode saber acerca de Cristo, mas se você não tiver comunhão com Cristo, a sua religião não vale de nada. Os seus atos de justiça, de retidão, não vale de nada. A Escritura Sagrada diz, são trapos de imundícia. Você continua pobre, um religioso pobre, um moralista pobre, uma pessoa certa, reta, um bom cidadão pobre, na perspectiva de Deus. Porque nada das suas boas obras, da sua autoimagem, da sua beleza, das suas conquistas, nada disso é valor monetário que serve no reino de Deus. A única coisa que serve no reino de Deus é você estar em Cristo Jesus. Sendo Ele rico, Ele se fez pobre, para que você, da pobreza de Cristo, pudesse se tornar uma pessoa rica. Você vai dizer, como que eu consigo isso? Eu digo para você, peça. Peça. Tem uma passagem muito interessante, um livro de um escritor cristão, C.S. Lewis, onde ele retrata o momento em que algumas pessoas, é uma analogia, uma metáfora do céu. E naquele momento, como se alguns cidadãos dos céus tivessem vindo e buscar algumas pessoas da terra para irem e se encontrar com Deus. Naquele exato momento, um desses cidadãos dos céus vem, está tentando convencer esse indivíduo a ir se encontrar com Deus, e a pessoa diz, mas eu não quero nada, eu só quero os meus direitos. E a pessoa diz, seus direitos não valem aqui. Ele diz, mas eu fui uma pessoa certa, eu fui uma pessoa honesta. Ele diz, eu e você sabemos que você não foi tão honesto dessa maneira. Ele diz, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca feri alguém. Ele diz, sim, mas no seu coração você alimentou a morte de muitas pessoas, você causou a morte da alegria de muitas pessoas pelos seus atos. Ele diz, mas eu não peço nada, eu só quero os meus direitos, tudo que eu quero são os meus direitos. E aquele cidadão do céu vira para ele e diz, então peça, porque nada no céu pode ser obtido se não for por meio do pedido. Você é pobre, eu sou pobre. As minhas boas obras não são valores monetários que conseguem comprar a nossa salvação. A minha retidão pessoal não consegue comprar a minha salvação. Nós somos pobres e carecemos da justiça de Cristo, do amor de Cristo e da graça de Cristo. E Ele, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza, eu e você, nos tornássemos ricos e pudéssemos ter aquilo que Cristo teve antes da encarnação dele: comunhão com Deus o Pai, status de filhos e filhas de Deus o Pai, autoridade de filhos e filhas de Deus o Pai, e o poder para clamar ao Pai e dizer, Abba, Pai, e poder adentrar na presença dele. Você já imaginou isso? Isso é graça, isso é favor imerecido. Essa é a graça que Jesus Cristo estende a mim e a você. E não basta apenas você compreender a graça. Você precisa dizer, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero experimentar essa graça no meu dia a dia. Eu quero experimentar essa graça na minha vida, como tu és gracioso comigo. Vamos orar neste momento?